Olá pessoal, eu sou o professor Luciano de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre variantes linguísticas. Vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Essa é uma questão do Enem de 2014, tá? E diz o seguinte: olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro, e isso é um desaforo, que eu não posso levar, que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria. Vamos lá. Aí a questão diz o seguinte: a letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Então, primeiro ele explica, né, que essa canção ela traz manifestações do repertório linguístico e cultural do Brasil, certo? Da cultura brasileira. E aí ele quer saber o seguinte, qual é o verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional, né? Do falar popular regional. Então, qual seria a resposta correta? Aí, para a gente entender, né, para a gente saber a resposta, primeiro nós temos que entender o que é variante regional, quais são as variantes que existem, para a gente conseguir, né, identificar a resposta correta. Então vamos lá, vamos entender então o que é variação linguística. Bom, primeiramente acompanhe aí, vamos lá. Variação linguística é o quê? As línguas humanas são constituídas de uma multiplicidade de formas de falar, ou seja, existem várias formas de se falar. E essas diferenças damos o nome de variedade ou variação linguística. Dessa maneira, a língua é considerada como um conjunto de variedades, sendo ela heterogênea em sua composição. Então, o que ele está explicando aqui é que no momento da fala, na hora de se comunicar, de falar, cada pessoa pode fazer de um jeito, né? Pode falar de um jeito. E isso aí se chama variação, né? Variedades de falar, variedades de se comunicar, né? Variedades em diversas, pode ser palavras, pode ser nomes, né, de alguma coisa, enfim, tá bom? Vamos lá. Fatores que vão contribuir para a variação linguística. No Brasil, a língua portuguesa ela sofreu a influência das línguas de diversos outros povos. Aí nós temos aí os povos indígenas, os africanos, os europeus e etc. Para além disso, devemos ter em conta que as suas mudanças, bem como os empréstimos de vocábulos, os novos termos, entre outros fatores, estão sempre presentes na nossa língua, fazendo com que ela se mantenha viva e em constante transformação. Então, para variação linguística acontecer, primeiramente, como foi que aconteceu esse processo, né? Aí o texto vai dizendo que a nossa língua portuguesa ela foi formada a partir de outros povos, como os indígenas, africanos, europeus. Então, todas essas pessoas, esses grupos, influenciaram na construção da nossa língua, certo? E por isso que a língua ela é considerada uma língua viva, porque sempre está recebendo informações de outros grupos, sempre surge uma necessidade de se comunicar de uma forma, né, mais rápida ou diferente, e isso aí vai gerando variações dentro da nossa língua. Vamos lá? Então, nós temos aqui tipos de variações linguísticas. Nós temos a variação diacrônica, que é uma variação histórica. Essas variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Então, a mudança vai acontecendo de acordo com o tempo vai passando e a língua vai mudando, as palavras vão mudando.
algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram, né, e outras se transformaram com a ação do tempo, como a gente pode perceber aí no exemplo, né? Antigamente, né, nós nos referíamos às pessoas como vossa mercê, e aí foi passando o tempo, foi mudando, foi vós me ser, depois agora, né, você, tem o ser e o VC, certo? Então, é um exemplo de uma variação histórica, que o tempo vai passando e a forma de se comunicar também vai mudando com o tempo. Como vocês podem ver, temos outros exemplos como pândego, né, estupendo, ignóbil, enfim, uma variedade de palavras, né, que hoje em dia quase não se usa mais, a não ser em alguns grupos, né, de estudiosos, né, de linguistas que ainda utilizam essas expressões, mas no dia a dia, na nossa fala, a gente não utiliza ignóbil, né, fenecimento, certo? Vamos lá? Então, olha aqui um exemplo de variação diacrônica, né, de variação histórica. Nós temos um texto do Carlos Drummond de Andrade que se chama Antigamente. Aí ele começa. Antigamente as moças chamavam-se Mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, né, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas não ficavam longos meses debaixo do baile. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se fazia uma canoa. O que não impedia que, nesse entremente, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e azulava, dando ais de Vila Diogo. Certo? Então aqui nós temos várias expressões, né, que o autor vai trazendo para a gente, exemplos, né, de como era antigamente e como é mais ou menos nos dias atuais, porque Carlos Drummond também já é antigo para nós, né? Certo? Então temos algumas expressões como mademoiselle, como tira o cavalo da chuva, certo? Ou azulava. Azulava é uma expressão que ainda em algumas comunidades se utiliza, né? Azula, ou seja, corre, né? Vai rápido, certo? Vamos adiante. Nós também temos aqui as variedades regionais, geográficas ou diatópicas. Então são aquelas regionais, é por região, a palavra já está explicando, né? Se relaciona às regiões e diferenças de fala entre elas, que podem ser chamadas de regionalismo. A exemplo disso, podemos observar uma mesma fruta ser nomeada de várias maneiras diferentes, dependendo da região, né? Por exemplo, nós temos uma fruta que se chama pocã, em outra região vai se chamar mexerica, em outra bergamota. É a mesma fruta, só vai mudando de acordo com a região o nome. Nós temos também variações geográficas naturalmente, né? Falam de diferença de linguagem devido à região, certo? Então vai acontecendo de forma natural por conta da região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nesses três países falam-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Então, como nós podemos observar aqui nesse quadro, né, nós temos palavras em português do Brasil com significado lá de português de Portugal. Por exemplo, bala, lá em Portugal se chama rebuçado. Banheiro aqui para nós, lá em Portugal, casa de banho. Bica aqui para a gente, lá em Portugal, cafezinho, né? Então temos essa diferença de uma palavra, né, da mesma língua, que é a língua portuguesa, só que dependendo do lugar ela pode ser dita, né, de forma diferente. Estamos falando de bala aqui para a gente, mas um português natural lá de Portugal ele vai chamar de rebuçado, né?
certo? Vamos lá, então. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Nós temos variedades, né, regionais, geográficas ou diatópicas da seguinte forma. Não é preciso que a distância seja tão grande para que aconteça essas mudanças, né? Por exemplo, dentro aqui do nosso país, né, do Brasil, vemos diferenças de léxico, ou seja, de palavras, ou de fonemas, que são sons e sotaques. Há diferenças entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Observemos então aqui alguns exemplos de diferenças regionais, como a mandioca, né? Para alguns nós temos aipim ou a macaxeira, 3 nomes para um mesmo elemento. Os 3 nomes eles estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá, né, com mais frequência um ou outro, certo? Aqui a gente costuma chamar macaxeira, né? Mas lá para o sul já eles chamam de aipim. Mas temos também a mandioca, que é comum para a gente, certo? Então são expressões que, de acordo com a região aqui do nosso próprio país, ela vai mudando a forma de falar daquela palavra. Olha aqui outros exemplos. Ó. Essas variantes, né, são percebidas por 2 fatores. Nós temos aqui o de sotaque, né, que é o fenômeno fonético, fonológico. Tá? Os chamados sotaques são o quê? São os sons produzidos de maneira diferente, diferenciada, né, pela fala de um ou de outro falante. Por exemplo, o R, caipira, né, dos paulistas, o chiado dos cariocas, o T e o D, que são característicos da maior parte da região do Nordeste do país, né? Por exemplo, tem regiões que falam porta, marca muito o R, né? A letra R, porta, portão. Já temos o chiado, né, do povo paulista, que já o S já vira por exemplo, estou, né? Já coloca como se fosse um X. E o T e o D, que é muito famoso, tia, dia, certo? Nós temos também regionalismos aqui como um fenômeno ligado ao léxico, ao vocabulário, ou seja, algumas palavras, né? Que consiste na existência de palavras ou expressões típicas de determinada região. Por exemplo, a tangerina, a mexerica, né? A bergamota, como a gente já falou. Né, lá em Goiás, por exemplo, eles utilizam mandioca, já no sul, aipim, no nordeste, macaxeira, certo? Então, de acordo com a região, as palavras vão se mudando, ele vai mudando o seu léxico, o seu vocabulário. Mas temos o mesmo significado, é a mesma coisa, nós estamos falando da mesma fruta, da mesma raiz, da mesma semente, tá bom? Outro exemplo aqui para vocês, ó, nós temos... né, essa palavra pipa, né, pepeta, pandorga, cafifa, então tem vários significados para esse mesmo objeto. Tá? O mesmo também vale para disputa entre biscoito e bolacha. Se estende para todo o território nacional. É biscoito ou é bolacha? As gírias também variam bastante, né, regionalmente. Tem cerveja, que pode ser conhecido como bera, em outra região do Pará, breja, em São Paulo, serva. Então, vejam aí que são né, o mesmo objeto, só que, dependendo da região, vai mudar o nome, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui no norte do Pará, as pessoas, né, chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, ou seja, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Então, nós temos aqui um exemplo de variação regional, com palavras características de uma região, certo? Então vamos para outro exemplo de variação linguística. Nós temos a diastrática, ou seja, é uma variação social ou cultural. Tá? Vai depender do grupo ali social que está sendo usado ou também, né, da cultura do povo. Vamos lá, relaciona-se a fatores socioculturais do falante. Podemos observar essa variação, por exemplo, no termo inflamações no trato respiratório.
Esse tipo de falar, né, respirações do trato respiratório é característico de quem? De termos usados por médicos. Já a gente utiliza o quê? Dor de garganta, que é mais comum para a gente, é um termo mais genérico, né? São variedades também que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Vamos ver os fonológicos. Plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Então aí nós temos, né, variação social ou cultural no aspecto fonológico. E no morfossintático, por exemplo, 10 real ao invés de 10 reais. Eu vi ela, em vez de dizer eu a vi. Eu trouxe, ao invés de dizer o que? Eu trouxe. A gente fumo, ao invés de dizer nós fomos. Então vejam que temos, dentro da variação diastrática, né, social ou cultural, nós temos aí os fonológicos e os morfossintáticos. O fonológico está relacionado com a palavra em si, a troca, né, de uma letra por outra, o R, por exemplo, né, pelo L e o contrário. E o morfossintático, essa questão de concordância mesmo, tá, de regência. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Nós temos aqui um exemplo da novela Pantanal, né, a Juma Marruá costuma dizer, estou com raiva, né, faz parte do social dela, do grupo ali que ela vivia. Ao invés de ela dizer estou com raiva, ela diz estou com raiva. Quer ir embora, montou uma única palavra, nós temos aí 3, né? Quero ir embora, né? E ela juntou tudo numa só, quero ir embora, certo? Então são exemplos fonológicos, né? Mas de grupo social, diastrático ali. E nós temos aqui também uma variação cultural, que é o vício na fala, um texto do Oswaldo de Andrade, que diz assim, para dizerem milho, dizem mil, para melhor, dizem mió, para pior, pior, para telha dizem teia, para telhado dizem teiado e vão fazendo telhados. Então são exemplos de variações diastráticas dentro ali da variação social ou cultural. Todas elas são a mesma variação, o mesmo processo, que é a diastrática, certo? Vamos. Então nós temos também dentro das variações aqui diastráticas, né, esse tipo de variação é mais complexo de ser estudado, porque engloba muitos fatores. A variação diastrática leva em consideração os grupos, as classes sociais envolvidas, independem, né, da região de origem ou moradia do falante, mas sim do que da escolaridade, da faixa etária, da profissão, do gênero, sexualidade. Ou seja, nessa variação aí social ou cultural, independe da região. Vai depender do quê? Da pessoa, do grupo que ela está inserida, né? Da história daquela região, tá bom? Dentro dessa variação, nós temos a variação diageracional, que representa a variação entre gerações, né? Por exemplo, aqui nós temos a palavra finado, falecido, defunto, quase lembra a variação histórica, né? Mas é variação diageracional, certo? Vai representar ali gerações. E temos a variação diagenérica, que vai ser entre os gêneros, né? Entre os homens e as mulheres. São palavras que vão ser usadas por esses grupos de formas diferentes, tá? Ela é decorrente das diferenças socioculturais, já que o fato de as pessoas terem ou não acesso contínuo e prolongado a uma educação formal e a bens culturais, como museu, cinema, literatura, shows, né? Entendeu? Leva-se o que a expressarem-se de maneiras diversas, certo? Dentro aqui dessa variação social e cultural tem relação com a aprendizagem. Tem grupos que estudam mais, então ele vai ter um tipo, né, de se comunicar, usam palavras características daquele grupo, e grupos que não têm tanto estudo assim, né, que também vão utilizar palavras que são próprias características desse grupo, como pessoas de zona rural, né, e pessoas da cidade. Pessoas de zona rural que estudam e pessoas da cidade que não estudam, né, tem essa diferença e vice-versa também, tá bom? Vamos lá? Vamos ver, nós temos aqui um exemplo, ó, de variação social. E aí, mano, tá a fim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada?
vê se desencana. Morou, velho? Então são variações sociais que é usada por quem? Por grupos de jovens, né? Vamos lá? E aqui nós temos, ó, outro exemplo. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Ou também temos um exemplo aqui de um senhor surfista, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem as ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emo nesse instante ou mais tardiamente. Então são exemplos de pessoas, né, de classe social aí diferente que utilizam uma linguagem, né, própria da cultura deles. Vamos para frente. E a variação situacional ou diafásica? Relacionam-se com o contexto de fala. Geralmente, falamos de diferentes maneiras a depender da situação em que estamos. Em um grupo de amigos, por exemplo, a fala tende a ser mais informal, certo? Já em uma entrevista de emprego, a variante precisa ser mais formal. Então, essa variação tem a ver com o contexto de fala em que o indivíduo está inserido. Então, ela precisa, se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que saber selecionar bem as palavras. Se você está conversando com seus amigos, você vai fazer de forma mais natural, sem pensar tanto naquilo, certo? Aí nós temos um exemplo aqui, ó, queria estar morta, mas Simone, não podemos publicar isso. Tá bom, escreve assim então. A morte parece menos terrível quando se está cansado. Então, ela disse aqui a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Vamos para frente. Então, ó, dentro dessa variação situacional ou diafásica, nós temos a linguagem formal e a linguagem informal, certo? Essas linguagens são comuns, a gente estuda desde lá do fundamental, anos iniciais, e perdura até o ensino médio. Então, você precisa entender, né, que existem falas que são de linguagem informal, como, por exemplo, fala, garoto, beleza, usam as gírias dentro da informalidade. E temos a linguagem formal, que é bom dia, tudo bem com você? Quero ir ao cinema hoje, certo? E para que a gente tem que entender isso? Para quando a gente observa um texto, né, a gente consiga compreender que ali está sendo utilizado uma linguagem informal ou uma linguagem formal. E, além disso, para que quando eu esteja inserido dentro de um contexto de entrevista de emprego, que linguagem eu vou utilizar para falar com aquele chefe? Vou utilizar a linguagem formal. Que linguagem eu vou utilizar aqui dentro desse grupo, né, de amigos? Eu vou chegar lá falando formalmente? Não, né? Então eu tenho que aprender para ter essa habilidade de usar a língua de formas diferentes em diversos lugares, certo? Então vamos lá. E além disso, nós temos a variação também diamésica, que está relacionada à oralidade e à escrita. As diferenças entre a língua falada e escrita são evidentes e devem ser respeitadas. A isso damos o nome de variação diamésica. Variação diamésica é a que acontece entre a fala e a escrita ou entre os gêneros textuais, ou seja, suportes de transmissão de uma dada informação contenha características quase regulares, por exemplo, o WhatsApp, né, e a bula de remédio. No WhatsApp nós temos uma forma de escrever bem particular, já com abreviações, né, porque a linguagem ali já é mais rápida. Já dentro da bula de remédio, não. Precisa vir tudo bem explicado, tem linguagem técnica, né? Então, essa variação da oralidade e da escrita chama-se variação diamésica, né? E precisa também estarmos atentos a ela. Então, ressalta-se que a distinção entre fala e escrita, ela não é o que? Estática, considerando-se que pode construir um texto escrito marcado por expressões tipicamente orais e vice-versa. Então, vão ter textos nossos, né, que podem ser da linguagem oral, como aquele primeiro texto que nós vimos hoje, né? Ou vice-versa, podem ter textos mais rebuscados, né, com a linguagem bem formal, tá bom? Então, as variações existem por quê, né? Porque existe essa grande diversificação de pessoas dentro de um país, estão separadas, né, geograficamente, e isso aí é um dos fatores que contribui. Além disso,
né, ela existe em virtude do quê? Da combinação entre fatores socioculturais, ou seja, relações estabelecidas em determinadas comunidades e fatores sociocognitivos. Então vai depender da região ali, da cultura daquela pessoa, social, cultural que ela está inserida e também do seu conhecimento, da sua aprendizagem, tá bom? Então percebe-se que a continuação das mudanças pressupõe uma adesão coletiva, pois as novas formas linguísticas só serão incorporadas se forem capazes de ser compreendidas mentalmente pela maioria das pessoas, tá bom? Como, por exemplo, a palavra, né, como nós vimos naquela palavra você, tá? Ela foi já compreendida, adquirida por todos e já é inserida dentro até da gramática, né? O tu não é só mais o tu agora, nós temos o você também, como um exemplo aí, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso primeiro exercício que a gente viu lá no início da aula. Essa letra aqui, certo? De Antônio de Barros, ela manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Então faz parte, né, do nosso repertório linguístico, ou seja, de fala, e também faz parte da cultura do nosso país. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é qual? Então, dentro dos exemplos que nós temos aí abaixo, qual é que vai estar representando o regionalismo? Vamos ver a letra A. Isso é um desaforo? A letra B. Diz que eu estou aqui com alegria? A letra C. Vou mostrar para esses cabras? A letra D. Vai, chama Maria, chama Luzia. E a letra E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Vamos ver? E aí? Vocês dizem que é qual? Vamos observar. A letra C, vou mostrar para esses cabras. Por que que é regionalismo? Porque quando a gente observa essa fala, você já remete a uma região, né? A região ali nordeste do país. Cabra, cabra da peste, né? Ela é utilizada para se referir a alguém a quem se desconhece o nome, ou também a um capanga ou a um camponês, né? Então, essa letra C, ela vem aí marcada de regionalismo, certo? Então, pessoal, essa aula de hoje, tá? Revisem, voltem nos slides, procurem outros exemplos, tá bom? Acessem a nossa plataforma Eduque, tá? Para você ter acesso a essa aula e outras aulas sobre variações linguísticas, tá certo? Então, até a próxima.